Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou a professora Amanda e no nosso vídeo de hoje, da disciplina de resistência dos materiais, vamos na verdade dar uma introdução, né, a essa disciplina e ver o que de fato a gente vai estudar, né? Nós iniciamos estudando vetores, na aula passada a gente viu a parte de leis de Newton, né? Vimos a força-peso, ação e reação, né? E tudo isso, todos esses assuntos que nós vimos, né? A gente vai aplicar agora, de fato, nos assuntos relacionados à disciplina de resistência dos materiais. Então, vamos lá, né? Inicialmente, quando a gente está estudando lá em física, a gente considera, né? A maior parte dos problemas, a gente considera pontos materiais, né? A gente considera os corpos rígidos como partículas. Então, quando esse corpo ele é submetido a algum tipo de carga, algum tipo de força, né, ou a gente associa alguma grandeza física a esse corpo, a gente não considera o que ocorre com esse corpo, né? A gente só quer ver a atuação da força, né, dessas grandezas, e aí a gente não está considerando que esse corpo vai sofrer uma deformação, né, quando é submetido a um determinado carregamento. Quando a gente vem para o estudo de resistência dos materiais, a gente vai passar a considerar que esses corpos eles são deformáveis. Então, a gente passa a ver os efeitos causados, né, os efeitos internos que esses corpos sofrem quando eles são submetidos a estados de tensões. E aí a gente considera as deformações sofridas pelo corpo, né, em vários tipos de esforços que a gente vai ver mais à frente. Então, na verdade, a resistência dos materiais, ela vai estudar corpos deformáveis, né, quando submetidos a algum tipo de carregamento. Bom, o estudo da resistência dos materiais constitui-se na determinação das reações vinculares externas e na caracterização das solicitações fundamentais, bem como na obtenção da configuração deformada de um dado corpo sólido, deformável, submetido a ações externas e certas condições de vínculos. Então é o seguinte, né? A gente vai analisar as forças que estão atuando, né, sobre nossos corpos, né, que são as estruturas, e aí, a partir dessas forças, a resistência dos materiais, ela visa calcular reações, né, que façam com que essas estruturas fiquem em equilíbrio estático, né, para que elas não se movimentem. Outra coisa que a gente observa na resistência dos materiais vai ser o estado deformado dos materiais e outro detalhe, né, a capacidade resistente deles, né, para suportar determinados esforços. Então, é a base para a gente dimensionar estruturas, né? Na verdade, o nome da disciplina já diz, resistência dos materiais. A gente vai analisar para uma determinada condição de carregamento se aquele material é adequado e se resiste àquele tipo de carregamento. E aí, para saber isso, né, a gente analisa alguns critérios, como o próprio tipo de material e as dimensões dele, certo? Então, é isso que a gente começa, né, a estudar aqui na nossa disciplina. Então, aqui tem um esquema, né, só para mostrar para vocês, é um esquema de carregamentos, né? Então, a gente tem aqui, ó, lajes, né, vigas, pilares e a fundação. E a gente vê que essas cargas, né, provenientes das lajes, elas vão se distribuir para as vigas, que vão jogar esses carregamentos para pilares, fundação, né, e da fundação para o solo. Então, esse é o esquema de transferência de cargas, por exemplo, em uma edificação, certo? Vocês estão vendo aí, a gente ainda também vê aqui, ó, ações horizontais, né, como o exemplo do vento, que em estruturas a gente vai considerar essa ação a partir de prédios, né, com 3 pavimentos. A gente vê aqui as ações verticais, né? E essas ações, pessoal, depois a gente vai ver que podem ser as mais diversas, né? Ações permanentes, ações variáveis, né? Ações que correspondem ao próprio peso da estrutura, peso de equipamentos, né? Essas ações elas vão ser calculadas e estimadas de acordo com a utilização que você vai fazer da edificação. Então, existe uma norma, depois também vocês vão visualizar, é a 6120, lá a gente tem um peso específico de diversos tipos de materiais, e aí a partir das diretrizes estabelecidas nessa norma, né, e da utilização que a gente quer para a nossa edificação, a gente é capaz de estimar as ações, né, das estruturas, e aí a resistência dos materiais está aí para que a gente possa selecionar o material adequado, né,
para que a gente possa executar essa estrutura de forma segura. Então, eu gosto sempre de mostrar esse fluxograma para vocês, né, que também serve muito para projeto de estruturas. Então, inicialmente, a gente vai ter um projeto, né? Geralmente, o projeto inicial vai ser o projeto arquitetônico. Nesse projeto, a gente vai ter lá as dimensões dos ambientes, né? Os ambientes que vão compor nossa edificação e tudo mais. A partir desse projeto, a gente vai elaborar um projeto estrutural, né? Então, a gente, com o projeto arquitetônico em mãos, a gente passa a alocar os elementos estruturais, né? Que mais à frente a gente vai ver cada um direitinho. Mas aí, locando esses elementos estruturais, a gente vai ver a utilização da edificação e vai poder calcular as ações que vão atuar naquela determinada estrutura. Então, aí, como eu falei para vocês, entram em ações o peso próprio da estrutura, peso de paredes, dependendo da utilização, se for um quarto, a gente vai considerar um peso, né, um peso específico, se for cozinha, se a gente for fazer sobre uma biblioteca. Então, nessa parte, né, depois que a gente colocou os elementos estruturais, a gente vai ver as ações. E a partir dessas ações, né, que vão atuar nas nossas estruturas, a gente vai ser capaz de estimar as reações, certo? Para que essa estrutura ela fique em equilíbrio. A partir dessas ações e reações, a gente vai ver os esforços solicitantes, né, que mais à frente a gente também vai conversar sobre eles, né? E aí esses esforços, né, vão mostrar para a gente as tensões às quais a estrutura vai ficar submetida e também as deformações que ela vai sofrer devido àquela carga, né, atuante sobre ela, certo? E aí a gente vai analisar a capacidade limite do material que eu selecionei, né, para aquela edificação, para aquela minha obra, né, e vai ver a resistência desse material, né? Então, a gente vai ver a capacidade de carga desse material, né, a capacidade limite até quanto ele pode suportar, e aí a gente vai ver se é adequado para essa situação, essa situação aí que a gente está propondo, né, dessa determinada ação, né, e esforços que a gente já estimou. Selecionando o material e suas dimensões, né, que a gente estima, a gente vai verificar os limites, né? Então, a gente vai ver que existe a tensão admissível, que tem os coeficientes de segurança impostos pela norma, e a partir dessas diretrizes que a gente pega na norma, né, a gente vai ver que, por exemplo, quando a gente fala em relação ao concreto armado, a gente tem a norma, a NBR 6118, né? Então, a partir desses limites impostos pela norma, a gente vai saber se passou na verificação, certo? E aí, esses limites, pessoal, quanto à tensão e quanto à deformação também. Existe lá na norma, né, diretrizes quanto a quantidade, né, na verdade, que esse material, né, o comprimento que esse material, ele pode se deformar a depender do estado de tensões a que ele está submetido, né? E aí, quando vocês chegarem lá em projeto de estrutura, vocês vão verificar isso. Então, se meu material passou nessa verificação, perdão, pessoal, se não passou nessa verificação, a gente vai ter que retornar para o projeto e fazer ajustes. E que ajustes seriam esses, né? A gente pode fazer uma troca do material que a gente está utilizando, a gente pode aumentar a resistência do concreto que a gente está considerando, a gente pode mudar as dimensões da estrutura, né? Aumentar as dimensões, reduzir as dimensões, né? Tudo isso após verificar, passou nessa verificação, certo? Lembrando, pessoal, também de lembrar sempre da economia, né? Não adianta a gente colocar uma estrutura bem robusta para passar direto pelos critérios, mas não ser viável economicamente, certo? Então, é nessa parte que a gente vai analisar isso. Então, se não passou na verificação, a gente volta para o projeto, faz os ajustes e aí passa por todas essas etapas novamente, né? De análise das ações, dos esforços, da tensão e deformação, da capacidade de resistência do material e verifica novamente os limites. E se de primeira já passou na sua verificação e foi viavelmente econômico, a gente pode mandar esse projeto para execução, certo? Então, mais ou menos esse é o passo a passo que a gente deve seguir quando a gente vai projetar uma estrutura. Bom, e aí eu falei para vocês ali, né, sobre esforços, né? E aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de esforços, né? Vocês já estão vendo aí
que a gente tem alguns tipos a considerar, né? A gente tem tração, compressão, cisalhamento, flexão e torção, e eu vou falar com vocês sobre cada um. Começando, pessoal, pela tração, né? Calma que ainda tem uma introdução aí, olha. Uma força pode ser aplicada no corpo de diferentes maneiras, né? E aí, a depender da maneira, vai gerar algum tipo de solicitação, certo? E quando cada tipo se apresenta isoladamente, diz que essa solicitação é simples. Então, se a gente tiver só tração, se a gente tiver só cisalhamento, né? Então, a gente diz que essa solicitação é simples. Quando na mesma estrutura atua mais de um tipo, né, de esforço de forma conjunta, a gente fala que a solicitação é composta. Bom, agora sim, né, gente? Começando pela tração, né? Aí, a tração é a solicitação que tende a alongar a peça no sentido da linha de ação da força aplicada. Então, a gente vai considerar, por exemplo, aí, ó, essa viga de madeira, né? E aí, vocês estão vendo que tem duas forças sendo aplicadas nas extremidades dessa viga, né? Essa força que está sendo aplicada, ela está sendo aplicada aí perpendicularmente, né, à seção transversal desse nosso elemento. Então, qualquer tipo de solicitação que tender a alongar, né, a puxar, né, a peça no sentido da linha de ação da força para fora, né, pessoal, ela vai ser uma solicitação de tração, como a gente está visualizando aqui, né? As forças, elas saem, na verdade, as forças saem do elemento que está sendo submetido ao elemento que está sendo tracionado, certo? Como a gente visualiza nessas duas figuras. A gente também tem o esforço de compressão, né? Já a compressão, ela vai tender a encurtar a peça no sentido da linha de ação da força aplicada. Então, a gente está vendo aí novamente a mesma situação. A força sendo aplicada, né, perpendicularmente à seção transversal do elemento, só que as forças estão entrando, né? Essas forças, elas tendem a reduzir as dimensões dessa peça. Quando isso acontece, a gente diz que a peça está sendo comprimida, né? Como vocês também podem visualizar aqui nessa figura abaixo. A gente também tem o cisalhamento, né? Que é uma solicitação que vai tentar deslocar, né? Tentar deslocar de forma paralela em sentidos opostos duas seções de uma peça, né? Como também a gente vê aí entre parênteses da força cortante. Então, esse cisalhamento, ele ocorre devido a essa força cortante, ó, que faz com que as seções, né, se desloquem, as seções de uma mesma peça se desloquem de forma paralela, certo? E aí onde ocorre muito isso, pessoal, esse cisalhamento, nas extremidades das vigas, né, onde a gente tem ali as reações dos pilares, ocorre bastante esse esforço de cisalhamento, né, e a gente também vai falar sobre isso quando a gente estiver elaborando nossos diagramas de esforços, né. E aí, o último esforço que a gente vai conversar ainda tem dois, né? Então, a gente tem a flexão, que é uma solicitação que tende a modificar o eixo geométrico de uma peça. Então, como é que funciona, pessoal, a flexão? Como vocês estão vendo aí nessa primeira figura, né? A gente tem uma peça, que aqui ela está no seu estado original, e aí sobre ela é aplicada uma força. Essa força, se vocês observarem, ela está sendo aplicada perpendicularmente ao eixo longitudinal da peça, certo? Então, quando isso ocorre, a peça ela tende a modificar seu eixo geométrico e deformar. Então, quando isso ocorre, a gente vai observar que naquela peça existe uma região que está sendo comprimida e uma região que está sendo tracionada. Por exemplo, se a gente observar essa primeira figura, a gente vai ver que quando submetida a essa carga, a parte de baixo dessa viga ela vai estar sendo tracionada, enquanto a parte de cima ela vai estar sendo comprimida, certo? Então, aí a gente está visualizando que essa peça está sofrendo flexão. A mesma coisa está acontecendo aqui nos outros exemplos, ó. A gente veio aqui que outro exemplo de viga também, né? A gente aplicou uma carga perpendicularmente ao eixo longitudinal dessa peça e viu que houve uma modificação do eixo geométrico da peça e uma deformação, certo? Aqui também a gente tem uma viga, ó, engastada, e a gente também vai observar, pessoal, nesse caso aqui, a gente aplicou uma carga aqui na extremidade, né? E aí essa viga, ela deformou. E a gente também observa que a parte de cima, nesse caso, ó, ela está sendo tracionada, enquanto a de baixo está sendo comprimida. E aqui o exemplo clássico, né? Uma pessoa pulando do trampolim, também fazendo esforço de flexão no trampolim, tá bom? E assim, agora sim, a gente vai para o último esforço, né? Que é a torção.
A torção, pessoal, é uma solicitação que tende a girar as seções de uma peça em relação umas às outras, né? Uma em relação às outras, na verdade. Então, é como se a gente tivesse, como vocês estão visualizando aqui, né? Ela tende a torcer, é um esforço que vai tender a torcer aquela peça que você está analisando, né? E aí a gente tem aqui o próprio exemplo, ó, que tem um pouco da deformação, né, da seção. E aqui esses outros exemplos, tá? E aí, pessoal, como vocês viram lá naquele fluxograma que eu apresentei para vocês, quando o corpo ele está submetido a um estado de tensões, a esforços, né? Quando forças estão atuando sobre ele, ele vai sofrer uma deformação. Do que seria essa deformação? Intuitivamente a gente já sabe, né? A deformação vai ser a alteração da forma de um corpo que ocorre quando uma força atua sobre ele. E quanto maior for a intensidade dessa força aplicada, maior vai ser essa deformação, certo? E aí a gente vai ver que existem dois tipos de deformação. A deformação elástica e a deformação plástica. E essa figurinha, por que eu trouxe ela para vocês, né? Essa figurinha aí é do ensaio de tração, né? E ela indica essa deformação, né? Então, suponha que você tem uma barra, né? Uma barra de aço, vamos supor. Você vai fazer duas marcações nessa barra, vai colocar ela no equipamento, né? Ela vai sofrer um esforço de tração, então vão ter forças que vão puxar essa barra, tendendo a alongar a mesma, né? E aí você vai verificar que depois do ensaio, né? Essas marcações que você fez, elas vão estar diferentes, né? Então o corpo ele sofre um alongamento devido ao esforço, né? Então sofre uma deformação. A mesma coisa vai acontecer com a compressão, certo? Bom, e aí a respeito dessa deformação, como eu falei, a deformação elástica ela ocorre da seguinte forma: quando você aplica uma determinada força, uma determinada tensão, né? Que depois a gente vai ver direitinho essa definição de tensão, né? Mas quando você aplica uma carga em um determinado corpo, na deformação elástica, quando você retira essa carga, o corpo ele volta às suas dimensões originais, né? Como a gente está visualizando aqui nessa primeira figura. Então, aqui a gente tem um cabo, né? E aí a gente, aqui no cabo, a gente colocou um determinado peso que vai fazer com que esse cabo ele seja tracionado. Quando a deformação que esse cabo sofrer for elástica, quando a gente retirar esse peso, ele volta para a posição inicial, né? Então, ele está voltando aqui para o seu comprimento inicial. Quando a deformação é plástica, quando o corpo for submetido a um determinado estado de tensão, ele não vai retornar para suas dimensões originais quando a gente tirar essa tensão, e aí esse corpo ele vai ficar permanentemente deformado, né? Como a gente vê aqui na figura 2. A gente tem o estado inicial aqui do cabo, depois a gente colocou um peso, a gente viu que esse cabo aqui, como nessa outra figura, ele alongou, mas quando a gente retirou essa carga, ele não voltou ao seu comprimento inicial, ele ficou ali com uma deformação residual, e isso é a deformação plástica. Tá bom? Bom, pessoal, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre gráfico de tensão e deformação, sobre lei de Hooke, a definição lá de tensão, e espero que a gente se encontre lá na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.